Nosso tempo é agora, diretamente do estúdio. Carolina Corol. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. O exército russo atacou Sloviansk com 3 bombas aéreas. 2 ataques atingiram um prédio de vários andares no centro da cidade. O telhado foi danificado e uma parede do prédio foi perfurada. A Escola Municipal de Artes também foi atingida. 8 pessoas foram levadas ao hospital, entre elas um adolescente de 13 anos. Cerca de 25 casas residenciais e 2 dezenas de carros foram danificados. E as fachadas dos pontos comerciais. A onda foi muito forte. Uma onda muito forte mesmo. Algo começou a assobiar. Eu rapidamente. Aí explodiu de repente. Não consegui sair do quarto a tempo. Mais 2 logo em seguida. A região de Ivano-Frankivsk também foi alvo de ataque russo nesta noite. Os alvos foram instalações de infraestrutura crítica. Isso foi informado pela administração militar regional. Segundo dados preliminares, não há vítimas lá. Em uma das comunidades, uma casa residencial foi danificada. 5 pessoas morreram em decorrência do bombardeio russo em Lviv e nos arredores. Outras 6 pessoas ficaram feridas. A cidade foi alvo de um dos ataques russos mais massivos de toda a agressão armada da Rússia contra a Ucrânia. Durante quase 4 horas, explosões foram ouvidas na cidade. Lviv foi atacada por 78 drones russos e 12 mísseis. Como resultado do ataque combinado, parte do centro regional ficou sem energia elétrica. Casas residenciais e infraestrutura foram destruídas. Os serviços de resgate continuam removendo os escombros e prestando ajuda às pessoas. Veja no vídeo as consequências do ataque noturno. Ontem mesmo, Nadeta comemorava seu aniversário e hoje está calculando os prejuízos após o bombardeio noturno. Na casa da mulher, o telhado foi destruído, as janelas e portas foram quebradas. Dentro, há estilhaços de vidro e estruturas de construção. Entre essa bagunça, estão as flores que ela ganhou de presente na véspera. Rezei na vela da Candelária. Acendi e nenhum estilhaço me atingiu. Meu marido estava em casa, na cama. O telhado foi arrancado, as janelas quebradas. Tudo simplesmente foi destruído. Era justamente o meu aniversário. Comemoramos ontem. E agora, o que vamos fazer? O mais importante é que estamos vivos. E mais uma moradora da vila, Lyubo, diz que, se tivesse ficado em casa por mais alguns minutos, não teria chance de sobreviver. Ela saiu para o quintal, e foi justamente nesse momento que aconteceu a explosão. E tudo explodiu 8 séculos. Tudo explodiu. 8 janelas, as portas arrancadas. E eu estava andando pelo quintal, moro. Foi essa desgraça que nos atingiu. Dezenas de casas em diferentes bairros da cidade foram danificadas pelas explosões. Muitos prédios ficaram sem janelas e sem telhados. Nas ruas, carros destruídos. Além disso, parte de Lviv ficou sem energia elétrica. Há interrupções no abastecimento de água. Amanhã as crianças não vão para o jardim de infância aqui, porque o telhado foi destruído. Todas as janelas foram arrancadas. Aqui ficou uma cratera enorme. A árvore foi totalmente derrubada, cortada. Também há uma escola danificada. Muitas janelas e portas foram arrancadas pela onda de choque. Mais de 1000. Além disso, na cidade foram danificados galpões industriais e de armazenamento, garagens, uma estação de serviço, assim como instalações da infraestrutura energética. Também foi registrado um incêndio em um dos depósitos de gás na região. Yulia Bill e Vladimir Dmytrenko, da região de Lviv, para o canal de TV Freedom. Na região de Kherson, devido aos bombardeios, 9 pessoas ficaram feridas, entre elas crianças e uma mulher grávida. Isso foi informado pela Polícia Nacional da Ucrânia. Pela manhã, o distrito Dniprovsk de Kherson esteve sob bombardeio de artilharia e ataques de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. 2 idosas sofreram ferimentos leves. O distrito central de Kherson também foi atingido pela artilharia russa. Devido ao bombardeio, uma mulher grávida de 38 anos e seus filhos de 8 e 17 anos sofreram ferimentos graves. Além disso, após os bombardeios e lançamentos de munições, 4 civis de Kherson e da região ficaram feridos. Chernihiv também foi atacada nesta noite. Um dos drones atingiu uma instalação industrial.
Um incêndio começou. Também foi registrado um impacto em uma instalação de energia. Em um dos bairros houve um corte de energia de emergência. Em um dia, a Rússia bombardeou 27 localidades da região 55 vezes. Na região, continuam os cortes de energia por hora. Os trabalhadores do setor elétrico estão trabalhando para reduzir as restrições. Na noite de 5 de outubro, as tropas russas atacaram Zaporizhzhia com bombas aéreas guiadas e drones de ataque. Como resultado do ataque, uma pessoa morreu e outras 10 moradores da cidade ficaram feridos. Entre os feridos está também uma criança de 16 anos. Mais de 40 prédios residenciais e casas particulares foram danificados. Por causa das explosões, mais de 70 mil residências ficaram sem eletricidade e quase 300 sem gás. Veja na reportagem como Zaporizhzhia está lidando com as consequências do ataque. 3 bairros de Zaporizhzhia foram atingidos por bombas e drones russos. Nos bairros residenciais, foram registrados pelo menos 10 explosões. Um dos projéteis detonou a poucos metros de um prédio de 9 andares. Valentina Andrei relembra. Acordei com uma grande explosão. A cama inteira estava coberta de cacos de vidro. Eu agarrei. Eu pulei e percebi o que aconteceu. O carro pegou fogo imediatamente. Nos disseram para sair porque cheirava a gás. Outro morador da casa danificada. Zoya Arkipovna ainda não conseguiu se recuperar do que aconteceu. Além disso, ela teve que passar metade da noite e da manhã no quintal de casa. A explosão danificou o cano de gás, mas não foi possível sair para o quintal imediatamente. As portas de metal emperraram. Os bombeiros tiveram que arrombá-las. Fiquei assustada. Eu tremia e não sabia para onde correr. A porta emperrou. Tiveram que arrombar. Saímos para a rua. Até de manhã. Deixaram entrar. Decidi não descansar, mas sim arrumar o apartamento que ficou todo revirado pela explosão. Apesar dos bombardeios, vai continuar em casa. Não tenho para onde ir. Estou sozinha. Estou sozinha. Minha neta está em Yerevan. Para onde eu vou? Eu não consigo andar. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui mesmo. Os socorristas estão ajudando a eliminar as consequências do ataque russo. Junto com os serviços públicos, estão removendo os destroços. Ajudam a fechar as janelas quebradas dos apartamentos com placas de madeira. O tipo de munição é desconhecido, mas as consequências vocês mesmos estão vendo. Ajudamos os moradores com as janelas, com as estruturas metálicas. Há muito trabalho e um grande número de funcionários envolvidos. As empresas de serviços públicos estão ocupadas consertando comunicações danificadas. A energia elétrica já foi restabelecida para mais de 20 mil assinantes. Concluir o trabalho de restauração do fornecimento de gás e eletricidade. Planeje até o final do dia. Oleg Pritkin, Boris Yakovenko de Zaporizhzhia para o canal Freedom TV. Nesta noite, os ocupantes russos usaram 549 meios de ataque aéreo contra o território da Ucrânia. A aviação, as tropas antiaéreas e de mísseis, as unidades de guerra eletrônica e de sistemas não tripulados, bem como grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia, repeliram o ataque combinado. Foram abatidos 478 alvos. Entre eles, 439 drones de ataque, um míssil Kinshal, 32 mísseis de cruzeiro KH-101 e Iskander, além de 6 mísseis de cruzeiro Kalibr. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram 870 militares russos literalmente nas últimas 24 horas. E assim, as perdas totais de combate desde o início da invasão em grande escala pelo exército russo já ultrapassaram 1.115.000 pessoas. Isso foi informado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, foram destruídos 4 tanques russos, um veículo blindado de combate, 18 peças de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, além de 35 unidades de veículos automotivos do inimigo. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 188 confrontos de combate na linha de frente nas últimas 24 horas. O setor mais tenso continua sendo a direção de Pokrovsk.
Lá, as forças de defesa conseguiram deter 60 ações de assalto dos ocupantes russos. Além disso, houve 34 ataques do exército russo na direção de Novopavliva. Outras 19 tentativas de assalto do inimigo foram impedidas pelas forças armadas da Ucrânia no setor de Liman. Foram registradas 12 ofensivas russas em cada uma das 3 direções, Torets, Sivers e Sul-Slobozhansk. A situação na região do povoado de Yampol, na região de Donetsk, foi estabilizada. Quem informou isso foi o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sisky. Segundo ele, as unidades ucranianas continuam a limpar o território dos remanescentes dos grupos russos de sabotagem e reconhecimento. Ele também observou a dinâmica positiva na direção de Dobropilia. Lá, as forças ucranianas estão aumentando seu poder de fogo contra concentrações de tropas russas e lançando ataques, de acordo com sua logística. As perdas totais dos invasores em um dia aqui chegam a 47 pessoas, 32 das quais são irrecuperáveis. Desde o início da operação de contraofensiva na direção de Dobropilia, os russos perderam cerca de 3.520 pessoas, das quais 1.988 foram eliminadas. Também foram atingidas ou destruídas 991 unidades de armamento e equipamento militar inimigos. Oleksandr Sisky, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. Na Polônia, perto de Varsóvia, foi encontrado um objeto caído que a polícia descreve como semelhante a um drone. Eles especificaram que na vila de Zaremba-Varcholi, na Voivodia da Mazóvia, foram encontrados restos de um objeto aéreo não identificado. Atualmente, a Polícia Militar da Polônia está investigando as circunstâncias do aparecimento e da origem desse objeto. A Noruega enviou caças F-35 para a Polônia para reforçar as defesas aéreas da OTAN no flanco oriental. A partir deste mês, aeronaves poderão interceptar drones e aeronaves russas caso violem novamente o espaço aéreo polonês. O governo norueguês declarou que os pilotos noruegueses de caça, que ficarão baseados perto de Poznan, estão prontos para abater invasores do espaço aéreo, embora a decisão final sobre o uso de armas continue sendo do comando da aliança. Putin respondeu com ameaças às notícias sobre a possível chegada de mísseis americanos de longo alcance Tomahawk à Ucrânia. Segundo o ditador russo, o fornecimento desses mísseis à Ucrânia levará à destruição das tendências positivas nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Anteriormente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia enviou aos Estados Unidos pedidos de armamentos, incluindo esses mísseis. E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, confirmou que Washington está discutindo o fornecimento desses mísseis para a Ucrânia, mas a decisão final deve ser tomada apenas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lembro que o alcance do míssil Tomahawk chega a 5,5 mil quilômetros, dependendo da modificação. O Ministério do Interior da Geórgia também informou sobre a detenção de 5 organizadores do protesto de ontem em Tbilisi. Como declarou o vice-ministro do Interior do país, eles são acusados de incitar a mudança violenta da ordem constitucional ou a derrubada do poder estatal. Os políticos da oposição podem pegar até 9 anos de prisão. 2 deles foram detidos por volta das 2 horas da manhã na Avenida Rustaveli, durante uma entrevista com um jornalista. O Pata Burchuladze, de 70 anos, que foi hospitalizado na UTI após a utilização de gás lacrimogênio, foi retirado da clínica algemado. As circunstâncias da prisão de outros 2 opositores ainda são desconhecidas. Enquanto isso, a Comissão Eleitoral Central da Geórgia informou que nas eleições para os órgãos do governo local, o partido governista pró-Rússia Sonho Georgiano obteve uma vitória convincente. Seus candidatos venceram em todas as cidades e municípios, em especial em Tbilisi, onde Kaka Kaladze assumirá o cargo de prefeito pela 3ª vez. E o primeiro-ministro Irakli Kaladze, ainda antes do fim da votação,
declarou que em todos os municípios e cidades o partido governista está vencendo, alcançando 70% dos votos ou até mais. Ao mesmo tempo, uma parte significativa da oposição pró-Ocidente boicotou a votação. Durante um protesto da oposição no centro de Tbilisi, ocorreram confrontos com a polícia. Além disso, os manifestantes tentaram ocupar o palácio presidencial. A Estônia esgotou suas possibilidades de combater a frota clandestina da Rússia. Agora são necessárias medidas internacionais mais amplas, escreve o portal da Televisão Nacional da Estônia. Segundo informações da inteligência estoniana, 60% dos petroleiros da frota clandestina russa passam pelo Mar Báltico. São necessárias medidas rigorosas contra o país agressor e o quanto antes, afirma com convicção o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak. Andrei Dmitrenko vai contar mais detalhes. A União Europeia está preparando bases legais para deter os petroleiros da frota clandestina russa no Mar Báltico, informou o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak. Bruxelas também pretende ampliar a lista de navios sancionados. No novo, 19º pacote de sanções, a UE planeja adicionar mais 120 petroleiros da frota sombra da Rússia, aumentando sua lista negra para 568 navios. Parte deles, formalmente, já não entra mais em portos da UE, mas continua usando o Mar Báltico para transporte. O uso do mecanismo do direito internacional e a disposição dos países da OTAN em garantir seu cumprimento são um sinal-chave para o Kremlin. As tentativas dele de contornar as sanções não funcionam. É preciso limitar mais rapidamente as possibilidades da Rússia. Moscou já está travando uma guerra híbrida contra a Europa, e aqui a questão da velocidade desempenha um papel fundamental. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Telegram. No final de setembro, a França deteve um dos navios da frota sombra russa. Militares franceses inspecionaram o petroleiro Baraka perto da ilha de Ouessant, na costa da Bretanha, devido a inconsistências nos dados de registro. O capitão recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal. Ele foi acusado de violar ordens oficiais das autoridades francesas durante a inspeção no mar. E o navio foi liberado. Anteriormente, esse mesmo petroleiro, só que sob o nome de Kivala, já havia sido detido na Estônia. Bruxelas e Londres impuseram sanções contra esse navio. A UE em outubro de 2024 e o Reino Unido em fevereiro de 2025. Especialistas acreditam que, para combater de fato a frota sombra do país agressor, as ações dos países europeus precisam ser mais decisivas. Organizações da sociedade civil e especialistas já há muito tempo dizem que é preciso propor e aprovar mudanças na legislação da União Europeia e, de modo geral, no direito marítimo em nível internacional, para que navios que não tenham seguro adequado, que não tenham bandeira, sejam totalmente considerados fora da lei. E qualquer país deve ter o direito não só de detê-los, mas de prendê-los e confiscá-los e enviá-los para a sucata. Segundo a inteligência da Estônia, 60% dos petroleiros da frota sombria passam pelo Mar Báltico. Tallinn defende o endurecimento do controle marítimo na região. De acordo com os dados apresentados, cerca de uma dezena de petroleiros sob bandeira estrangeira está constantemente presente nas águas do noroeste da Europa. Ao mesmo tempo, vários funcionários anônimos que conversaram com o IRR admitem que a Estônia já esgotou em grande parte suas capacidades de combater a frota sombria e agora são necessárias medidas internacionais mais amplas. De uma publicação no portal da Emissora Nacional de Rádio e TV da Estônia. A pressão dos parceiros de Kiev contribui para a ruptura das cadeias de fornecimento de petróleo russo. A partir de 1º de novembro, um dos maiores portos da China, Qingdao, vai restringir a entrada de navios antigos, assim como de petroleiros com registro expirado ou recentemente alterado. As autoridades chinesas tomaram essa decisão depois que, em agosto de 2025, os Estados Unidos impuseram restrições a uma das operadoras de petróleo chinesas. Eu não tenho tanta certeza de que a China vai abrir mão do petróleo russo por esses motivos. Sim, haverá certas restrições. A China também não está muito disposta a entrar em um conflito direto com a administração Trump. Por isso, eles vão adotar algumas medidas restritivas. Mas, por outro lado, acho que a Rússia vai tentar contornar essas medidas restritivas. E,
Por enquanto, eu não vejo nenhum grande otimismo de que o fornecimento de petróleo russo para a China vá diminuir drasticamente. Os países do G7 concordaram em aumentar a pressão sobre o setor petrolífero russo, segundo uma declaração conjunta dos ministros das Finanças do G7. O G7 está preparando medidas econômicas conjuntas para reduzir a receita de Moscou. Na opinião dos analistas, isso pode incluir novas restrições à frota fantasma russa. Vamos passar para um tema para uma discussão mais detalhada. Então, esta noite, a Ucrânia foi novamente alvo de um bombardeio massivo. 9 regiões foram atacadas por mais de 50 mísseis e 500 drones de ataque. Há mortos e feridos. Um cessar-fogo unilateral no espaço aéreo é possível. Os Estados Unidos e a Europa devem obrigar Putin a parar. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu a esse terror. Hoje, os russos atacaram novamente nossa infraestrutura, tudo que garante uma vida normal para as pessoas. Precisamos de mais proteção. É necessária a implementação acelerada de todos os acordos de defesa, especialmente em relação à defesa aérea, para tirar o sentido desse terror aéreo. Um cessar-fogo unilateral no espaço aéreo é possível, e é justamente isso que pode abrir caminho para uma diplomacia de verdade. Os Estados Unidos e a Europa precisam agir para obrigar Putin a parar. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Durante a noite, a Rússia atacou a infraestrutura energética da Ucrânia. Em Zaporizhzhia, assim como nas regiões de Sumy e Chernihiv, um grande número de consumidores ficou sem energia. Em Chernihiv, continuam em vigor os cronogramas de desligamento de energia por hora. As equipes de energia seguem com os trabalhos de emergência e restauração para, claro, restabelecer o fornecimento de eletricidade o mais rápido possível. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.